Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 em diante diz: Um ano tinha estado Saul o seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estava com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam, hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos olhos dos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocaustos ao Senhor. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim e sobre Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei e forcei-me a oferecer holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e todo o povo que se achou com eles em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofrá, terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Eron. E outra companhia voltou pelo caminho do termo que olhava para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: Para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer até os filisteus para molar cada um a sua relha, a sua enxada e o seu machado, o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e Jonatas, o seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 em diante. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está daquela banda, porém não o fez saber a seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, deixando a romeira que estava em Micron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desde a banda havia uma penha aguda e a outra banda, uma penha aguda, e era o nome Posés, e o nome da outra Sené. Uma pedra para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor
por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração. Volta, eis que aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos e o seu pajem de armas atrás deles, e caíram diante deles e de Jonatas o seu pajem de armas, e os mataram atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio, e de uma geira da terra, de uma junta de bois, na qual podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo, também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e a terra se alvoroçou, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então disse Saul a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele ajuntaram-se e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve um grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara a todo o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que não vingue-se, e nem vingue a mim de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque que havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclamaram-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vedes como se aclamaram os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Micmas até Jalom, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste, revolvei-me hoje uma grande perda. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, e degolais aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um com sua mão o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-nos-los até que amanhã a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo:
Descerei atrás dos filisteus, entregá-los na mão de Israel. Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede o que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos de outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor: Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus o outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor Deus, que não lhe cairá ao cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e libertou Israel da mão dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquissua, e os nomes de suas duas filhas eram este: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoa, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul e todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz o seguinte: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200 mil homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando-se, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles. Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda, clamando ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor, teu Deus.
O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E eu enviou-te o Senhor este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, aos amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para sair, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti o teu reino de Israel, e tem dado a outro próximo, melhor do que tu. E também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não há um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente, e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu que pusera a Saul rei sobre Israel. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois quando ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Perdão, meus irmãos, esqueci de mencionar, mas é 1 Samuel capítulo 16, agora versículo 4. Acabei seguindo sem passar o capítulo. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e convidou-o ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então disse Jessé: Faz passar a Samá. Porém disse: Tampouco a este que o tem escolhido o Senhor.
Assim fez passar a Jessé e aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me a Davi o teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava